CEO milionário engravida a melhor amiga da esposa deficiente e se arrepende amargamente no final. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta. E não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para continuar assistindo. O relógio marcava quase 18 horas quando Teodoro entrou na sala de reuniões. Ele respirou fundo, ajeitou os papéis e olhou para a mesa onde estavam sentados 3 investidores internacionais. O silêncio da sala só era cortado pelo som do ar-condicionado. Obrigado por esperarem. Vamos direto ao ponto? Ele disse com aquela firmeza sutil de quem sabia o próprio valor. Os investidores trocaram olhares. Alguns sorrisos se abriram. Em menos de 20 minutos, Teodoro apresentou as projeções, respondeu perguntas em francês, inglês, espanhol, até conseguir o que queria. O acordo seria feito. Um simples aperto de mãos, um contrato assinado, e ali, naquela sala de vidro suspensa sobre a cidade de São Paulo, o futuro da Tecnovale estava garantido. Enquanto os outros saíam, Teodoro olhou para a janela. Lá embaixo, a cidade pulsava. Teve então um instante de lembrança. Tudo era tão diferente do que fora na infância, na casa de poucos cômodos com origem em Ribeirão Preto. Viu a si mesmo, criança, ouvindo a mãe chorar à noite enquanto o pai dizia que cada dia era uma batalha. Naquele tempo, prometeu a si mesmo que nunca mais seria pobre, nunca mais veria sua família naquela situação. Um toque no relógio trouxe-o de volta. Ele pegou o celular. Era Lívia. Ele sorriu ao ver a mensagem. Está tudo pronto para a nossa noite. Chegue cedo, por favor. No Morumbi, a mansão iluminada estava perfeita. Lívia orientava a equipe de garçons, ajeitava flores e sorria para todos. Enquanto a arrumadora ajeitava a mesa do bolo, Lívia olhou para os braços e ajeitou as mangas do vestido. Tentou não deixar transparecer o cansaço. Era o aniversário de casamento de 15 anos. Os convidados começaram a chegar. Sorrisos, abraços, elogios ao casal. Todos elogiavam a decoração e falavam sobre como eles eram um exemplo de superação. Teodoro chegou e foi recebido com um abraço apertado de Lívia. Estava mesmo querendo te ver, ela murmurou com sinceridade. Ele beijou sua testa, um gesto automático mas terno. Antes que pudessem continuar, foram rodeados pelos convidados mais próximos. Quando a festa parecia correr tranquila, uma movimentação próxima à porta de entrada chamou a atenção. Clarice chegou atrasada, como sempre. Carregava a câmera pendurada e trazia uma energia leve. Seus cabelos cacheados estavam presos no alto da cabeça e o batom vermelho realçava ainda mais seu sorriso. Alguns convidados a cumprimentaram, outros apenas observaram. Clarice era diferente, não fazia questão de seguir padrões. Ela foi direto até Lívia, abraçou-a de um jeito que poucos tinham coragem. Desculpe o atraso, estava terminando um ensaio de fotos de última hora, disse rindo. Lívia apertou sua mão, ainda emocionada. Não sei o que seria de mim sem você, Clarice. Sério. O salão continuava cheio de vozes e risos, mas Teodoro sentiu algo diferente ao observar Clarice. Era como ver alguém completamente à vontade consigo mesma, sem buscar aprovação. Ficou curioso. Mais tarde, durante um brinde, Clarice ergueu a taça e pediu silêncio. Sua voz saiu firme e suave. Eu queria aproveitar para dizer o quanto amo esses dois. Lívia é minha irmã de alma desde quando tínhamos só 15 anos. Teodoro, você sabe o quanto admiro sua força, mas o principal é ver vocês juntos, enfrentando tudo, para o amor e para a amizade verdadeira, disse com um sorriso sincero. Lívia enxugou uma lágrima discreta. Teodoro sorriu de lado. Você sempre sabe o que dizer. Obrigada, Lívia respondeu. Teodoro apenas olhou para Clarice. Por um momento, esqueceu dos contratos, dos investidores, das reuniões. Só pensou, como alguém consegue ser tão autêntica? Mais tarde, já no escritório da mansão,
Com a festa ainda acontecendo lá embaixo, Teodoro recebeu seu melhor amigo, Daniel, que trouxe uma bebida. Parabéns pelo contrato, Daniel brincou sentando-se. Teodoro forçou um sorriso, pegando o copo. Sabe o que é duro, Daniel? Todo mundo acha que está tudo perfeito, mas eu me sinto pressionado o tempo todo. É como se eu falhar uma única vez, tudo desmoronasse. Você nunca tira férias, Theo. Nunca relaxa de verdade. Isso não pesa? Daniel perguntou preocupado. Pesa sim, mas se eu parar, tudo para. E não posso parar. O amigo suspirou. Deixaram o silêncio preencher a sala por alguns minutos, apenas ouvindo, ao longe, uma música suave. Quando voltaram, Lívia estava com os convidados, girando a cadeira de rodas no meio do salão, dançando junto à clássica faixa preferida do casal. Todos pararam para admirar o momento. A elegância dela calava até as pessoas mais distraídas. Ninguém via limites, só força. Clarice sorriu. Fez questão de registrar aquele instante com sua câmera. Naquela noite, ao ver a esposa sorrindo, Clarice rindo ao lado dela e os amigos comemorando, Teodoro sentiu um aperto no peito. O aniversário de casamento encerrou com abraços, sorrisos e esperança. Mas, para Teodoro, o sentimento de vazio ficou mais forte. E começava a nascer algo diferente, quase imperceptível, diante do olhar sincero de Clarice. 5 anos antes daquela festa elegante no Morumbi, a vida dos três era completamente diferente. O auditório do teatro estava cheio e nos bastidores Lívia sentia as mãos suarem enquanto ajustava a faixa da sapatilha. Ela repetia mentalmente os passos da coreografia, tentando não ouvir sua mãe falando "Boa sorte, minha filha", nem os sapatos do professor batendo no piso de madeira. Era tudo muito importante. Era sua maior chance como bailarina principal. "Lívia, está tudo bem?" Clarice apareceu com a mochila da câmera atravessada no corpo, olhando de verdade nos olhos da amiga. "Estou bem, só nervosa", respondeu com sinceridade. "Não consigo parar de pensar que, se errar, estrago tudo." Clarice se aproximou sem largar o sorriso. "Você nunca estraga nada. Você sempre salva as coisas. Vai ser lindo. Quero ver o brilho no palco." Do outro lado da cortina, Teodoro observava o teatro lotado e segurava um buquê de rosas. Seu coração batia acelerado, mas de orgulho. Ele conhecia cada sacrifício que Lívia tinha feito. Ao lado dele, Clarice ajeitava as lentes da câmera, pronta para captar o momento mais importante da noite. Quando as luzes do palco abriram, Lívia entrou em cena. Por alguns minutos, tudo que existia era o som da música. O giro leve da bailarina, o sorriso de Clarice atrás da lente e o olhar fixo de Teodoro. Ele apertava as mãos como nunca fazia em público. Pensava no quanto amava aquela mulher, no quanto queria proteger aquela felicidade. Após o espetáculo, já de volta ao camarim, Lívia estava sorrindo, exausta e realizada. Clarice apareceu segurando a câmera, radiante. "Eu tirei uma foto sua em um salto, ficou incrível, mas você precisa ver como sua expressão era de paz", comentou, sentando ao lado da amiga. Teodoro entrou trazendo o buquê, quase tropeçando na mochila espalhada no chão. "Parabéns, amor. Você foi perfeita", disse, entregando as flores para Lívia e beijando a testa dela devagar. O gesto era cheio de carinho. Lívia sorriu de volta, rosto corado. "Obrigada, Teodoro. Hoje foi especial, sabia?" "Foi mesmo. E só quem tentou fazer um grande GT na adolescência sabe como isso é difícil", brincou Clarice, arrancando uma risada dos dois. Aquele clima leve seguiu pela noite. Foram juntos jantar em um restaurante elegante. Ficaram na janela, rindo das histórias constrangedoras do primeiro contrato internacional de Teodoro e das aventuras de Clarice, fotografando festas de casamento onde quase ninguém sorria. Durante a sobremesa,
Lívia olhou nos olhos do marido. Teodoro, obrigado por nunca duvidar de mim. Ele segurou a mão dela por cima da mesa. Eu nunca vou duvidar de você, nunca. A noite seguia bem. Quando saíram do restaurante, Clarice brincou. Agora só falta vocês adotarem um cachorro e essa família fica completa. Todos riram. Teodoro recebeu uma ligação importante. Atendeu rápido, trocando olhares com Lívia. Preciso resolver uma coisa no carro. É rapidinho. Já venho. Lívia e Clarice ficaram ali na porta, ouvindo o som dos carros passando. Você está feliz? Clarice perguntou, percebendo que a amiga pensava além das palavras. Mais do que jamais estive. Eu só quero que esse momento dure, respondeu Lívia. Tocava levemente as pétalas do buquê. Quando Lívia se despediu de Clarice já dentro do carro, ela sequer imaginava o que viria. O motorista dirigia com cuidado, mas em um cruzamento, um caminhão avançou o sinal vermelho. O acidente mudou tudo. Enquanto isso, Teodoro estava no carro da empresa, distante apenas 2 avenidas, quando sentiu o telefone vibrar. A ligação do hospital veio tão rápida quanto impossível de entender. No hospital, as horas viraram um vazio. Clarice dormiu repetidas vezes em uma cadeira estreita ao lado da cama de Lívia. Teodoro mergulhou no trabalho, indo e vindo sem saber como confortar ninguém. No 3º dia, um médico se aproximou. Senhora Lívia, senhor Teodoro, preciso conversar com vocês. Clarice estava no quarto, sentada. Teodoro ficou imóvel, ouvindo as palavras do médico. Lesão na medula. Nunca mais vai andar. Lívia ficou paralisada. Clarice, com lágrimas nos olhos, pegou a mão da amiga. Teodoro não disse nada, apenas encarou o chão. Aquilo era uma sentença que nenhum deles estava preparado para ouvir. O tempo seguinte foi pesado, com muitas mudanças acontecendo. Teodoro contratou os melhores profissionais para adaptar cada canto da mansão. Instalaram elevadores, rampas, tudo para que Lívia tivesse todo o conforto possível. Mas o que ela mais sentia falta, ninguém conseguia trazer de volta. O convívio, a presença dele ao lado dela, não só as adaptações. Sabe, às vezes eu queria só conversar com você e não falar com arquiteto ou fisioterapeuta. Lívia comentou certa noite enquanto via o marido estudando contratos. Teodoro fechou o notebook e ficou calado, sem saber o que responder. Clarice, mais sensível ao silêncio, sentou ao lado de Lívia e colocou uma playlist antiga para tocarem juntas. Viu? Ainda existe música na nossa vida, ela disse, tentando resgatar as tardes despreocupadas. As noites eram cheias de preocupações silenciosas. Clarice se esforçava para ser companhia. Teodoro tentava compensar tudo com dinheiro. E Lívia, no fundo, queria seu velho mundo de volta. 3 anos haviam passado desde o acidente. A luz da manhã entrava pela janela do quarto de Lívia, que já estava acordada há algum tempo. Tomava café na varanda, olhando o jardim que havia sido refeito para ela. A rotina era previsível, sessões de fisioterapia, consultas e agora os compromissos com a fundação que criara para jovens bailarinos com deficiência. Ela terminava um e-mail quando Clarice apareceu, rindo com um pacote de pães frescos. Peguei no caminho, achei que você fosse gostar, falou deixando os pães sobre a mesa. Você já sabe como me animar, Clarice. Só de ter companhia já fico mais leve. Lívia sorriu, pegando um pão. E aí, como está o planejamento para abrir o novo estúdio da fundação? Clarice perguntou, sentando-se à frente da amiga. Está indo bem. Sabe, as crianças animam qualquer ambiente. Só queria que Teodoro reserve um tempo para conhecer tudo, ver o que estou criando, comentou olhando discretamente para o corredor. Clarice percebeu. Ele ainda está chegando tarde? Está. Diz que a empresa precisa dele o tempo todo. Eu entendo, mas sinto falta dele aqui. Havia tristeza nas palavras. O relógio marcou 10 horas, quando Teodoro entrou em casa, vestindo o terno escuro, cansado. Encontrou as duas na cozinha. Bom dia, meninas.
Ele falou tentando soar animado. Chegou cedo hoje, Teodoro, Clarice comentou com um sorriso amigável. Tive que adiar uma reunião. Vim tentar tomar café em casa, pelo menos isso, disse, sentando-se ao lado de Lívia. Você tem tempo para mim amanhã? Queria te mostrar umas coisas na fundação, Lívia perguntou esperançosa. Teodoro mexeu no celular. Amanhã cedo fica complicado, mas dou um jeito de passar lá ao meio-dia. Prometo. Clarice preferiu mudar de assunto para aliviar o clima. Vou ajudar a montar o novo estúdio hoje. Você quer vir comigo, Lívia? Quero, sim. Mal posso esperar para ver como ficou. Os olhos de Lívia brilharam. As duas saíram juntas, enquanto Teodoro ficou ali, olhando para a tela do celular, mergulhado em notificações de trabalho. No estúdio, Lívia observava as barras baixas, os tatames coloridos, os espelhos sem moldura. Jovens bailarinas, algumas com limitações físicas, praticavam seus movimentos. Clarice tirava fotos sorrindo, se misturando com as meninas. Você trouxe vida para esse lugar, Lívia, Clarice disse, capturando um momento especial entre uma aluna e a professora. Queria que meu passado tivesse tido algo assim. Fico feliz que essas meninas tenham oportunidade de confiar no próprio corpo. Lívia respondeu, emocionada. No fim do dia, Clarice levou Lívia de volta à mansão. Obrigada por me lembrar que a vida pode ser boa, Clarice, Lívia falou ao se despedirem no portão. Você lembra isso para muita gente, Lívia. Mais do que imagina. Clarice respondeu com sinceridade. Já em casa, Lívia encontrou Teodoro em seu escritório, rodeado de papéis. Sentou-se em silêncio, aguardando que ele olhasse para ela. Você precisa trabalhar até tão tarde, mesmo hoje? Ela perguntou. Ele ergueu os olhos do computador. Se não terminar os relatórios, a empresa não anda. Estou tentando dividir as coisas, mas não é simples, justificou a voz cansada. Quando foi a última vez que jantamos juntos de verdade? Só nós dois, sem distração? Ela largou a frase, esperando uma reação. Teodoro ficou visivelmente desconfortável. Não sei. Podemos tentar no final de semana. Estou fazendo o possível, Lívia. Eu sei, mas às vezes parece que estou vivendo sozinha dentro dessa casa. Sinto falta de você de verdade. Lívia desabafou, tentando esconder as lágrimas. Teodoro se aproximou e segurou a mão dela. Não quero que pense isso. Só preciso de mais tempo. No dia seguinte, a casa ficou em silêncio. Lívia escutou músicas antigas enquanto montava ideias para novas aulas de dança. Lia poemas, rabiscava frases. A mansão parecia exageradamente grande para uma só pessoa. A rotina só mudou quando Clarice começou a fazer visitas semanais. Sempre trazia alguma novidade, uma risada, uma sugestão de filme. A casa parecia mais viva, com conversas leves e brincadeiras entre amigas. Numa das noites, Teodoro chegou mais cedo. Clarice já estava lá, e por insistência de Lívia, jantaram juntos. Estava com saudade dessas jantas, Lívia falou, sorrindo ao ver os dois à mesa. Clarice ajudava a servir a mesa e Teodoro aproveitava para relaxar. No meio de uma conversa animada, Lívia observou o marido sorrir de um jeito que não via há meses. Teve uma pontada de tristeza. Será que a alegria dele agora dependia tanto de outra pessoa? Poucos dias depois, Lívia inaugurou a sede da fundação. Era um sonho realizado. Clarice registrou tudo, fotografando os pequenos bailarinos sorrindo e os professores atentos. Teodoro, infelizmente, estava viajando a negócios. Só viu as imagens registradas por Clarice. Quando parabenizou Lívia por mensagem, tentou esconder o arrependimento por não estar lá. As fotos de Clarice rodaram a mídia e trouxeram novos apoios para o projeto. Lívia, orgulhosa, sentia uma gratidão silenciosa, mas também um medo. E se o abismo entre ela e Teodoro continuasse a crescer? O silêncio do quarto era cortado apenas pelo som lento da respiração.
Lívia olhava o teto, sentindo o peso daquele momento. Teodoro estava ao seu lado, o olhar perdido. Já faz tempo, não é? Ela comentou, a voz baixa. Tempo de quê? Ele perguntou, tentando entender se era mesmo sobre o que ele temia. Tempo que não tentamos de verdade ficar juntos. Falo de nós, da nossa intimidade. Lívia suspirou, encarando o marido. Teodoro ficou inquieto. Eu tenho medo de magoar você. Achei que podíamos esperar mais. Eu não sou de vidro, ela disse, segurando a mão dele. Sinto falta do nosso toque. Sinto falta de você, não só da sua presença. A tentativa de se reconectarem aconteceu naquela noite, mas nada parecia como antes. Houve carinho, zelo, mas uma estranheza difícil de combater. O constrangimento ficou no ar. No dia seguinte, Clarice ligou. Estava radiante. Preciso contar uma coisa. Ganhei o prêmio da Associação de Fotógrafos. Lembra das fotos dos bailarinos? Ganhei com aquela série. Ela dizia empolgada. Lívia riu. Você merece, Clarice. Sempre soube que essas fotos iam te levar longe. Vai ter a cerimônia hoje. Queria que você fosse, mas fiquei sabendo que a gripe ainda não passou. Infelizmente não posso sair de casa, mas quero muitos vídeos, pediu Lívia. Teodoro estava por perto, ouvindo o entusiasmo de Clarice ao telefone. Eu posso ir representando vocês duas, se quiser. Não quero que Clarice fique sozinha lá, sugeriu Teodoro. Vai ser ótimo. Ela vai gostar de te ver lá. Lívia parecia tranquila, mas estava um pouco preocupada. À noite, na cerimônia, Clarice estava linda, com um vestido simples e o sorriso largo de quem não precisava fingir alegria. Quando viu Teodoro, se surpreendeu. Não esperava te encontrar aqui, ela confessou. Vim porque achei importante. Vocês duas merecem destaque e você merece esse prêmio. Durante o evento, Teodoro e Clarice se afastaram para um canto mais calmo. Conversaram primeiro sobre banalidades, depois sobre medos antigos. Sabe, Clarice, às vezes sinto que tudo que conquistei pode sumir de repente. Teodoro falou segurando uma taça de champanhe. Entendo mais do que imagina. Já pensei em desistir da fotografia tantas vezes. Minha vida não saiu como planejei, mas aprendi a aceitar. Ela sorriu, sincera. Eu não sei se sou tão forte assim, ele respondeu. Clarice tocou o braço dele como quem queria passar um pouco de coragem. Ninguém é forte o tempo todo, Teodoro. O importante é não se perder de si mesmo, ela disse, olhando nos olhos dele. A conversa foi honesta, sem segundas intenções, apenas dois adultos tentando entender suas próprias falhas. No final da noite, Clarice agradeceu a companhia e foi embora primeiro. No dia seguinte, Lívia finalmente melhorou da gripe e começou a planejar a viagem ao Rio. Queria muito participar daquele congresso sobre acessibilidade. Durante o jantar, levantou o assunto com o marido. Vou viajar na sexta-feira. Vai ser só um fim de semana, mas seria importante para a fundação, Teodoro. Ele largou o celular um pouco irritado. Precisa mesmo ir agora? Você mal terminou o antibiótico. Não é só sobre mim, é sobre o trabalho que estou construindo. Eu preciso estar lá. Clarice presenciou a conversa e se colocou ao lado da amiga. Acho que a viagem pode ser ótima para você, Lívia. Você está ajudando muitas pessoas com esse projeto. E eu cuido das plantas e da casa enquanto você estiver fora, ofereceu. Teodoro pareceu incomodado, mas concordou, entendendo que não poderia barrar os planos da esposa. Mais tarde, Lívia e Clarice se sentaram no jardim. Você sabe que sempre pode contar comigo, não sabe? Clarice disse, passando um braço pelo ombro da amiga. Sei sim. Às vezes acho que você é meu alicerce, principalmente desde o acidente. Só quero que você realize tudo o que sonhou. Nada pode te segurar, afirmou Clarice. Na noite anterior à viagem, Lívia procurou Teodoro no escritório. Precisamos conversar.
Não quero que algo fique entalado enquanto estou fora. Ele largou a caneta, ficando atento ao tom sério da esposa. Nosso casamento está cada vez mais distante. Eu sinto, Teodoro. Não estou culpando você. As coisas mudaram muito, mas eu não quero desistir do que existe aqui, disse Lívia, colocando a mão no peito. Teodoro respirou fundo. Também sinto isso. Queria conseguir fazer diferente. Posso tentar buscar ajuda se você quiser. Acho que precisamos disso, sim. Vamos pensar em terapia juntos quando eu voltar. E, por favor, se cuida enquanto eu estiver fora. Teodoro se aproximou. Vai dar tudo certo, prometo. Lívia sorriu, deixando claro que, apesar das rachaduras, ainda havia um desejo sincero de reconstruir o que um dia foi forte. A sexta-feira amanheceu calma em São Paulo. Lívia ajeitou o casaco sobre as pernas e observou, pela janela do carro, as ruas do bairro. Chegara a hora de enfrentar algo novo sozinha. Na mala tinha documentos, apresentações e um livro para ler no avião. Quando Clarice apareceu no portão para se despedir, Lívia sentiu o coração apertar. Vai dar tudo certo, amiga, Clarice disse, apertando as mãos de Lívia com firmeza. Lívia sorriu, tentando disfarçar a ansiedade. Me manda notícias de vez em quando, por favor. Eu prometo. Fico de olho em tudo por aqui. O carro partiu. Horas depois, na Tecnovale, a empresa de Teodoro enfrentava uma tempestade. Um erro em um dos produtos era grave. Precisava ser recolhido em menos de 24 horas. Teodoro se trancou na sala de reuniões, falando ao telefone, fazendo anotações, suando de preocupação. No final da tarde, já exausto, foi direto para casa. Não havia clima para almoços ou encontros. Encontrou Clarice organizando as plantas da varanda, ouvindo uma música suave pelo celular. Que dia, viu? Ele comentou, sentando-se na poltrona do escritório. Clarice percebeu o tom do amigo. Quer conversar? Preparei um café bem forte. Aceito. Estou precisando, Teodoro respondeu. Na cozinha, os dois ficaram em silêncio por alguns minutos. Clarice colocou as xícaras sobre a mesa e se sentou à frente de Teodoro. Quer desabafar? Ela perguntou. Ele respirou fundo. Estou me sentindo um fracasso, Clarice. Essa crise de hoje parece que tudo depende de mim o tempo inteiro e, ao mesmo tempo, não consigo fazer minha mulher feliz. Não estou conseguindo, nem como empresário, nem como marido. Clarice pegou delicadamente uma de suas mãos. Ninguém consegue tudo o tempo todo, Teodoro. Você está dando seu máximo. Mas e se meu máximo não for suficiente? Ele rebateu com sinceridade. Eu olho para Lívia e não sei como ajudar. Sinto que errei em algum momento e agora parece que tudo tem uma distância que não consigo vencer. Clarice encarou os olhos dele. Você a ama muito, Teodoro. Não se cobre tanto. Ele sorriu triste. E você, como aguenta as cobranças da vida? Clarice hesitou, mas respondeu. Acho que quando a gente se importa de verdade, sente tudo mais forte. Com você não é diferente. Os dois ficaram em silêncio de novo, apenas ouvindo o barulho da chuva no vidro. Instintivamente, Clarice pegou a garrafa de vinho sobre a bancada. Que tal um brinde para afastar os dias ruins? Ela sugeriu, tentando suavizar o clima. Teodoro riu baixo. Qualquer coisa que me faça esquecer essa sensação por algumas horas já está valendo. Brindaram. Aos poucos, o tom ficou mais leve, as memórias dividiram espaço com as risadas. Lembraram dos tempos em que Clarice dormia na casa deles, das viagens improvisadas, da festa de casamento. Gostava quando nos reuníamos só para jogar conversa fora, Clarice comentou. E o olhar dela se demorou demais no rosto de Teodoro. Sinto falta disso. Sinto falta de me sentir confortável com alguém, confessou ele, em voz baixa. Então, sem perceberem, a conversa mudou de rumo. O contato das mãos demorou mais do que devia. Os olhos se encontraram de novo.
Clarice foi a primeira a recuar, mas não o suficiente. Não podemos fazer isso, Teodoro. Eu sei, ele respondeu parado, dividido entre o certo e o impulso. Foi Clarice quem deu o primeiro passo, mas ele não resistiu. Um beijo, intenso e confuso, tomou conta do espaço que antes era só cumplicidade. A noite se desenrolou entre olhares e silêncios. Não houve declarações, só a necessidade de esconder aquela explosão dos próprios sentimentos. Quando a madrugada chegou, Clarice se vestiu em silêncio, pegou as próprias coisas e parou à porta. Não, isso nunca aconteceu, certo? Ela disse, a voz estremecida. Nunca aconteceu. Teodoro repetiu em tom firme, embora soubesse que jamais esqueceria. O toque do telefone quebrou o clima. Era Lívia, animada, contando seu sucesso no Congresso. Clarice ouviu a ligação à distância, sentindo o peso da culpa aumentar. Semana que vem quero te contar tudo, Teodoro. Você vai ficar orgulhoso de mim, Lívia dizia, cheia de energia. Teodoro fechou os olhos. Claro, Lívia, conta tudo para mim. Quando desligou, ambos ficaram sem palavras no corredor. Clarice pegou a bolsa. Preciso dormir. Amanhã te ajudo com o café. Boa noite. Teodoro ficou parado ali, olhando para uma garrafa de vinho quase vazia. Sabia que dali em diante nada seria igual para nenhum deles. As 2 semanas que se seguiram àquela noite na mansão foram estranhas para Clarice e Teodoro. O constrangimento estava sempre presente. Nos poucos momentos em que dividiam o mesmo espaço, predominava o silêncio incômodo, como se qualquer frase pudesse despertar o que aconteceu e transformar em verdade uma história que ambos queriam esquecer. Lívia percebeu. Observava os dois com um olhar atento, sentindo um clima diferente, mas não sabia explicar. Ela tentava se envolver nas atividades da fundação e evitar pensar muito nisso, mas a sensação não a deixava em paz. Logo veio o evento beneficente que Lívia organizou com tanto carinho. Era impossível não reunir os 3 no mesmo ambiente. Os convidados circulavam pelo salão decorado, crianças com cadeira de rodas dançavam ao lado dos professores e fotógrafos registravam cada sorriso. Teodoro e Clarice evitaram se cruzar durante a maior parte da noite. Bastou um momento de distração para ficarem sozinhos num corredor lateral, longe dos olhares dos outros. Clarice quebrou o silêncio primeiro, olhando para o chão. Acho que precisamos conversar sobre aquela noite. Teodoro respirou fundo, olhando para a porta fechada. Não tem conversa que apague isso. Só espero que nunca mais aconteça, Clarice. Eu também espero, ela concordou, a voz falha. Mas você sabe o que carregamos agora, não sabe? Ele olhou para ela. Sei. E nunca vou te pedir desculpa o suficiente. Antes que pudessem dizer mais alguma coisa, ouviram passos. Clarice saiu apressada, ajeitando a expressão no rosto. O relacionamento proibido ganhou força com o tempo. Começaram a trocar mensagens, depois encontros curtos e secretos. Clarice se pegava esperando uma resposta, um olhar, qualquer sinal de que o que sentia não era só culpa. Teodoro, ao mesmo tempo, se via dependente de uma fuga que o fazia esquecer dos problemas. Com o passar dos dias, Clarice começou a notar o corpo diferente. Pequenas tonturas, um enjoo ao acordar. Tentou ignorar os sinais, colocou na conta do estresse, das noites mal dormidas e da culpa. Enquanto isso, Lívia se dedicava à fundação. Organizou novas aulas e palestras, dava entrevistas para a mídia. Não desconfiava do que corria por trás da rotina doméstica, mas sentia saudades da amiga, que começou a aparecer menos. Em uma das noites, Clarice foi jantar na casa dos dois. Tentou manter a naturalidade, mas o nervosismo era visível para Lívia, que logo percebeu algo errado. Está tudo bem, Clarice? Você só falou 2 palavras a noite toda. Clarice disfarçou, sorrindo sem vontade. Estou cansada, só isso. Muito trabalho na agência essa semana. Lívia apertou a mão dela.
Se precisar descansar, fica por aqui hoje. Mais tarde, Clarice passou mal de repente, correu para o banheiro e demorou a sair. Lívia ficou preocupada. Você está com uma cara estranha. Marque um médico, Clarice, pediu. No dia seguinte, Clarice comprou um teste de gravidez e fez sozinha em casa. Quando o resultado ficou visível, o chão pareceu desaparecer sob seus pés. Tentou pensar no que fazer, mas só conseguia chorar. Respirou fundo, ligou para Teodoro e combinaram de se encontrar em um café discreto, longe de todos. Sentados um de frente para o outro, mal conseguiram trocar olhares. O teste deu positivo. Clarice disparou a frase com a voz trêmula. Teodoro ficou alguns segundos em silêncio, olhando para a própria xícara. Não pode ser, ele murmurou, sem saber onde colocar as mãos. Pode. E agora? O que vamos fazer? Clarice questionou, a voz embargada. Teodoro pensou alguns segundos antes de responder, como se precisasse encontrar uma resposta pronta. Você precisa pensar em resolver isso, Clarice. Eu posso ajudar financeiramente, posso pagar o que você precisar. Ela ficou chocada. O que quer dizer com resolver isso? Não é isso, é que não posso destruir a vida da Lívia, nem minha empresa. Preciso que pense nisso com cuidado. A voz dele era fria, distante. Clarice ficou em silêncio, lágrimas descendo pelo rosto. É mais fácil para você, não é? Não precisa carregar nada, não precisa sumir. Ela falou, mas não esperou resposta. Pegou a bolsa e saiu, deixando Teodoro sozinho com a própria covardia. Nos dias seguintes, Clarice não apareceu mais na mansão. Não respondeu às mensagens de Lívia, não publicou nada nas redes sociais. O vazio ficou mais forte. Lívia sentiu a ausência da amiga com mais intensidade do que esperava. Teodoro fingia normalidade, mas olhava para o celular a cada minuto, esperando alguma notícia. Secretamente sentiu um alívio perverso. Com Clarice longe, talvez o segredo morresse ali mesmo. O tempo passou a arrastar-se para Lívia nos dias seguintes ao sumiço de Clarice. No começo, pensou que era só uma crise passageira, mas depois de várias mensagens ignoradas, a preocupação virou dor. Na terceira semana sem notícias, Lívia colocou o telefone de lado, respirou fundo e chamou a governanta. Preciso de ajuda, não consigo falar com Clarice. Você viu ou ouviu algo estranho nos últimos dias? A governanta balançou a cabeça séria. Não, senhora. Ela só comentou, na última vez que esteve aqui, que precisava pensar numas coisas da vida. Lívia percebeu que teria de procurar sozinha. Tentou de novo ligar para Clarice. Mandou mensagem para as redes sociais, para amigos em comum, mas ninguém sabia de nada. Quando Teodoro apareceu na cozinha, Lívia estava inquieta, os olhos inchados de cansaço. Você não está se alimentando direito, ele comentou, tentando soar preocupado. E você nem toca no nome da Clarice. Não te preocupa o fato dela ter sumido desse jeito? Teodoro forçou um suspiro. Deve estar resolvendo alguma coisa pessoal, Lívia. Ela é livre, todo mundo sabe. Não funciona assim. A Clarice nunca foi de sumir sem aviso. Você não acha estranho? Ele fingiu uma expressão preocupada, mas por dentro só queria que o assunto desaparecesse de uma vez. Pensou por um instante em contar a verdade, mas se acovardou. Na noite seguinte, Lívia, já cansada, decidiu contratar um investigador particular. Ligou para Augusto, que havia lhe sido recomendado por uma amiga da fundação. No escritório, Augusto foi direto. Senhora Lívia, me diga tudo o que sabe. Qualquer detalhe pode ajudar. Lívia explicou da amizade, do sumiço, da última vez que viu Clarice. Augusto fez anotações e prometeu rastrear contas, telefonemas e documentos. Os dias correram lentos enquanto Augusto investigava. Teodoro fingia rotina, mas sua concentração no trabalho diminuía a cada dia. Os funcionários notavam o humor instável do chefe e comentavam discretamente pelos corredores da Tecnovale. Uma noite, deitada na cama, Lívia olhava para o teto,
sentindo o cheiro do perfume de Clarice ainda impregnado na fronha do quarto de visitas. Não aguentou e chorou baixinho. Augusto chegou na semana seguinte trazendo novidades. Consegui rastrear o último cartão usado por Clarice. Foi em um hotel do centro. Também há uma movimentação de venda repentina do apartamento dela. Ela sumiu de propósito. Está fugindo de algo. Ou de alguém. Lívia ficou confusa. Fugindo de quê? Da gente? Não posso afirmar, mas consegui rastrear uma passagem comprada para Florianópolis. Está lá há alguns dias. Tenho um contato que confirmou que ela alugou uma casa à beira-mar. E está grávida, pelo que me disseram. Ele revelou, com delicadeza. Grávida? Tem certeza disso? Lívia ficou surpresa. Tenho. Vi fotos dela chegando à clínica. E está bem avançado. Augusto completou. A cabeça de Lívia girava. Nunca soubera de namoro ou romance recente da amiga. Algo estava errado. Doía pensar que Clarice passava por isso sozinha, sem confiar nela. No dia seguinte, Teodoro chegou em casa já quase noite. Encontrou Lívia sentada à mesa com um envelope cheio de papéis. Finalmente, precisamos conversar. Ela disse, o tom seco. O que aconteceu? Ele perguntou surpreso. Lívia empurrou o envelope em direção a ele. Augusto encontrou a Clarice. Ela está em Florianópolis, sozinha e grávida. Você sabe alguma coisa sobre isso? O silêncio preencheu o espaço. Teodoro ficou visivelmente desconcertado, olhando para as fotos, para os comprovantes, para a nota fiscal do hotel com seu nome impresso. Não tem nada a ver comigo, Lívia. Ele tentou dizer, desviando o olhar. Não minta para mim, Lívia respondeu, a voz firme. Você estava nesse hotel, no mesmo dia em que sumiu para uma viagem de negócios. E esses e-mails aqui? Ela abriu o notebook, exibindo mensagens trocadas entre ele e Clarice. Palavras carinhosas, assuntos privados. Teodoro tentou negar de novo, mas as provas estavam todas ali. Lívia levantou a voz, tremendo de raiva e decepção. Por que, Teodoro? Justo com Clarice, minha melhor amiga, nosso porto seguro. Você destruiu tudo. Eu não planejei nada disso, Lívia. Eu errei. Só via nela um refúgio, mas nunca deixei de amar você. Ele tentou se explicar, engolindo o choro. E agora? Uma criança, Teodoro. Uma criança de uma situação delicada, desse segredo. Você tem ideia do que fez com a vida de todo mundo? A voz dela falhou por um instante, mas ela não chorou. O rosto dele se fechou de culpa. Eu destruí tudo, eu sei. O choro veio forte e silencioso. Por minutos, a única coisa entre eles era o som da respiração pesada, as provas espalhadas, as promessas quebradas. Preciso pensar. Preciso entender qual parte da minha vida ainda existe. Lívia sussurrou, olhando distante para o porta-retrato na estante. Teodoro ficou parado, sem coragem de se aproximar. Tudo tinha ruído de vez. O silêncio da casa resistiu apenas até a manhã seguinte. Lívia passou a noite acordada, repassando cada momento dos últimos anos, tentando entender quando as rachaduras começaram. Teodoro dormiu no quarto de hóspedes, com o rosto fechado e os olhos fundos, sentindo um peso impossível de suportar. Assim que o relógio marcou 7 horas, Lívia preparou o café, mas sentou sozinha à mesa. Poucos minutos depois, Teodoro apareceu, os ombros caídos. Você dormiu alguma coisa? Ele perguntou em voz baixa. Não consegui. E você? Ele balançou a cabeça negativamente. Lívia quebrou o silêncio primeiro. Não quero mais um teatro, Teodoro. O que aconteceu destruiu tudo que nos segurava. Ele concordou, olhos marejados. Eu sei. O que vai ser agora? Ela questionou, lutando para manter a dignidade. Não quero piorar tudo. Quero que vá embora. Não consigo olhar para você e esquecer de tudo. Eu tentei. Por anos, tentei salvar algo que você já tinha abandonado. Ela disse, a voz firme, ainda que o coração tremesse. Teodoro pegou uma mala silenciosamente.
Quando passou pela governanta no corredor, ela não resistiu às lágrimas. "O senhor vai ficar bem?" Ela perguntou baixinho. Ele não respondeu, apenas apertou a alça da mala e atravessou a porta da frente, como se finalmente entendesse que não comandava mais nada ali. No final da tarde, a conversa já havia se espalhado pela casa e pela empresa. Funcionários trocavam olhares entre si, cochichavam nos corredores, era impossível esconder. Na Tecnovale, um dos diretores entrou apressado na sala de reuniões. Saiu uma nota num portal de notícias sensacionalistas sobre você, Teodoro. Estão falando do escândalo, do bebê e até da Clarice. O que vai fazer?" Teodoro olhou para a tela do computador, a notícia ali, estampada, dizendo mais do que ele queria admitir para o mundo inteiro. Respirou fundo e desligou o monitor. "Nada. Agora não tem nada que eu possa fazer", respondeu, derrotado. No dia seguinte, Lívia recebeu uma ligação anônima. "Estou ligando só para dizer que sempre soube do que acontecia naquela casa. Só queria que soubesse que nada foi culpa sua", disse uma voz feminina antes de desligar. Lívia suspirou, sentindo o impacto da mistura de compaixão e humilhação. Decidiu que não deixaria que a história virasse apenas um amontoado de fofocas. Procurou uma jornalista, amiga antiga, e aceitou dar uma entrevista exclusiva. Na sala de estar, as luzes da câmera deixaram o ambiente um pouco menos acolhedor. Lívia manteve a postura ereta, o olhar direto. "Perguntam se você se sente traída", começou a jornalista. Lívia pensou com cuidado antes de responder. "Me sinto sim, mas sinto principalmente que meu casamento já tinha acabado antes dessa traição. O que veio depois foi só a confirmação de algo que eu vinha tentando salvar sozinha. Não quero ser vista como vítima, mas como alguém que sobreviveu a muita coisa e que vai continuar em frente", declarou, a voz clara e confiante. A entrevista viralizou em poucas horas. Comentários encheram as redes sociais, a maioria apoiando Lívia, elogiando sua força. Enquanto isso, a situação piorava para Teodoro. Ele se isolou em um hotel de luxo. Os assessores de imprensa ligavam sem parar, cobrando um posicionamento, sugerindo notas oficiais, mas ele ignorava tudo. No meio da tentativa de encontrar uma saída, recebeu a convocação para uma reunião de emergência do Conselho de Administração da Tecnovale. Na reunião, os acionistas foram diretos. "Precisamos saber se pode garantir a estabilidade da empresa. O escândalo afetou as ações. A imagem do presidente é importante para todos nós." Um homem de cabelo grisalho falou sem rodeios. Teodoro não encontrou palavras. Olhou para as mãos, depois para a janela. Era a primeira vez que sentia um medo verdadeiro de perder tudo. Do outro lado da cidade, Lívia telefonava para Clarice. Deixou recado. "Se quiser conversar, estarei de braços abertos. Não quero brigar, não suporto pensar em você sozinha." Horas depois, sentada na cadeira de rodas do escritório, Lívia recebeu a notícia de que uma matéria enorme tinha acabado de sair em um dos principais jornais do país. CEO da Tecnovale envolvido em escândalo. Ações despencam 15%. Ela fechou os olhos, absorvendo o significado daquela manchete. Era o fim de um império, o fim de uma história, o começo de outra muito mais difícil. Teodoro ficou sabendo da matéria ali, no quarto do hotel. Sozinho, ligou para o telefone de Lívia, mas desligou antes de ouvir qualquer resposta. O silêncio, naquele instante, era tudo o que restava para ele. 3 meses depois da avalanche de escândalos, Teodoro estava afastado do cargo de CEO, passando os dias em reuniões frias com advogados, tentando salvar o mínimo do que construiu. O rosto envelhecido, a barba sempre por fazer, e as olheiras profundas mostravam que nada voltaria a ser como antes. Lívia, ao contrário, se envolveu totalmente na fundação. O escândalo, que a princípio parecia motivo de vergonha,
acabou atraindo doadores, voluntários e jovens em busca de inspiração. As aulas eram cada vez maiores, a energia da equipe renovada pelo exemplo silencioso de superação. Em Florianópolis, Clarice enfrentou a maternidade sozinha. O hospital era silencioso demais à noite, mas ela não quis ninguém ao seu lado, apenas a parteira. Benício nasceu forte, de olhos abertos e expressão serena. Clarice chorou de alegria e medo. Passou horas olhando para o filho, prometendo um mundo melhor para ele, mesmo quando sentia vontade de fugir. Enquanto isso, Teodoro sentia o tempo escapar por entre os dedos. A papelada do divórcio chegava em envelopes grossos, nenhuma discussão. Ele cedia a tudo: casa, dinheiro, propriedades. Já não via sentido em segurar nada. Numa manhã, o advogado tentou argumentar. Tem certeza de que não quer rever as cláusulas? A divisão está pesada para você. Não importa mais, Teodoro respondeu com uma voz cansada. Só quero que a Lívia possa seguir sem nenhum peso meu. O terapeuta foi quem ouviu as palavras que ele nunca admitiu a ninguém. Errei com todo mundo. Não consegui ser adulto quando precisei. Agora é tarde demais. O terapeuta apenas escutou, sabendo que aquele homem precisava, acima de tudo, de perdão. Lívia, por sua vez, recebeu em uma tarde um pacote entregue por correio. Dentro havia apenas uma foto. Era o retrato de um bebê enrugado, pequeno e atento, usando um gorro azul. Um bilhete dizia Benício. Por horas, Lívia olhou para a foto, sentindo uma mistura de dor, saudade e carinho. Pegou então uma caixinha de música que guardava há anos, encheu de pequenos brinquedos artesanais e enviou para o mesmo endereço que viu no pacote, sem mensagem. Passaram-se semanas. Clarice recebeu a caixinha, chorou, sorriu e sentiu que, mesmo passada a tempestade, ainda restava um fio de afeto entre as duas. Teodoro soube do filho por acaso, dias depois. O investigador que ele contratara para saber sobre Clarice ligou tarde da noite. Ela teve o bebê, está bem. A criança se chama Benício. Teodoro sentiu o mundo parar. Escondeu o rosto entre as mãos e só conseguiu chorar. Mais uma semana se passou até juntar forças para ir a Florianópolis. Marcou um voo, alugou um carro, não dormiu nada na noite anterior. Seu medo era visível. Medo de não ser bem recebido, de não saber como agir, de encarar a verdade diante dos próprios erros. Ao chegar na pequena casa de Clarice, hesitou ao bater. Clarice demorou a abrir. Quando enfim apareceu, estava pálida, mas com a expressão firme. O que faz aqui?" ela perguntou, segurando Benício no colo. "Eu precisava ver vocês, saber se estavam bem", Teodoro respondeu. Clarice se afastou, deixou-o entrar. Ele olhou para o bebê, sentiu um aperto no peito ao ver o filho tão pequeno. "Ele parece com você", falou baixinho. Clarice respirou fundo. "Não esperava nada disso, Teodoro. Não quero nada seu, só quero paz para mim e para ele. Eu não vim brigar, não vim tirar nada de vocês. Sei que errei com você, com a Lívia, comigo mesmo. Só quero pelo menos conhecer meu filho." Clarice olhou para ele, avaliando seu tom de voz. "Pode sentar se quiser, mas não pense que vai apagar nossas feridas com uma visita." Benício começou a chorar. Clarice abraçou o filho, balançando-o com cuidado. "Ele é tão pequeno", Teodoro murmurou, tocando levemente a mão do menino. "É, e agora vai ter que crescer sabendo de toda essa bagunça." O clima era pesado, mas havia uma verdade ali. Nenhum deles sabia direito como seguir. Dias depois, de volta a São Paulo, Lívia decidiu que era hora de conversar com Clarice. Marcou o encontro em um café discreto. Quando Clarice chegou, viu Lívia já esperando, olhando para o copo de chá. "Eu sabia que você viria", Lívia falou, olhando nos olhos da amiga. Clarice ficou nervosa, sentou em silêncio. "Só quero dizer uma coisa", Lívia começou com voz trêmula. "Estou magoada, sim. Senti sua falta. Sua ausência me machucou mais que a traição.
Mas desejo que você seja feliz ao lado do Benício. Não posso mais te odiar. Clarice chorou, sem conseguir responder de cara. Eu também sinto sua falta. Sei que acabei com tudo. As lágrimas caíram. Por um instante, as duas se deram as mãos, apenas sentindo o arrependimento e o amor que ficou pelo caminho. A vida, afinal, continuaria. Qualquer que fosse o caminho escolhido por cada uma. 5 anos depois, o sol de Florianópolis iluminava a pequena escola onde Benício corria pelo pátio, carregando uma mochilinha colorida. Clarice observava de longe, o orgulho evidente no sorriso. Seu olhar se desviou quando viu Teodoro estacionar o carro e caminhar até o portão da escola. Era dia de visita, como sempre era no primeiro domingo de cada mês. Benício correu ao encontro do pai, rindo. Papai, olha o desenho que fiz. Deixa eu ver. Teodoro respondeu, pegando o papel com cuidado. Você ficou mais artista do que eu. Clarice se aproximou, mantendo a distância cordial. Ela respirou fundo antes de falar, sempre preocupada em não reabrir feridas velhas. Ele está ansioso pelo aniversário, Teodoro. Diz que quer um bolo enorme. Pode deixar, este ano faço questão de organizar tudo. Ninguém vai esquecer, prometeu Teodoro, sorrindo sincero. Clarice olhou nos olhos dele como quem busca um sinal de verdade. É importante para ele, sabe? Eu sei. Quero que Benício cresça lembrando desses momentos, pelas razões certas. Enquanto isso, em São Paulo, a fundação de Lívia crescia. Já eram 3 unidades no Brasil e uma em Lisboa. As imagens das crianças dançando ao lado de profissionais emocionavam muita gente. Inclusive Clarice, que agora fazia projetos fotográficos sobre famílias de todas as formas. O aniversário de 5 anos de Benício se aproximou rápido. Teodoro planejou cada detalhe, comprou balões e encomendou brinquedos. Mandou uma mensagem tímida para Lívia. Eu sei que é estranho, mas seria importante para o Benício se você aparecesse. Ele gosta muito de você. Lívia demorou para responder, mas depois de alguns minutos aceitou o convite. No dia da festa, a casa de Clarice estava enfeitada. Crianças corriam, Clarice organizava os presentes. Benício usava uma camiseta com super-heróis. Quando Lívia chegou, foi recebida com um abraço tímido pela anfitriã. Obrigada por vir, Clarice falou com sinceridade. Ele é importante para mim, Lívia respondeu. Teodoro entrou na sala, parou por um instante ao ver Lívia. Embora a dor do passado não tivesse sumido, não havia mais mágoa, só respeito e lembrança. Mais tarde, na varanda, Lívia e Teodoro ficaram sozinhos por alguns segundos. Ele olhou para ela com seriedade e humildade. Eu nunca pedi perdão de verdade, Lívia. Por tudo. Você não merecia nada do que passou. Lívia respirou fundo. Eu já não guardo mais aquilo. Com o tempo, só restou uma vontade de ser feliz. Acho que todos nós merecemos isso. Eu nunca vou conseguir apagar o que fiz. Mas aprendi que perder você foi o alerta que precisava para mudar de verdade. Teodoro confessou, mexendo na aliança que ainda usava no dedo mindinho como lembrete. Lívia olhou para o jardim, onde Benício brincava, e Clarice registrava tudo com a câmera. Você tem a oportunidade de ser alguém melhor para o Benício e para si mesmo. Esse menino me ensinou mais do que qualquer negócio da minha vida. Só quero que ele se orgulhe de mim quando crescer, admitiu Teodoro com um sorriso sincero. No final da festa, Clarice e Lívia conversaram enquanto arrumavam os últimos copos. Mudou tudo, né? Clarice perguntou um pouco emocionada. Mudou, mas ainda existe carinho. Só não é o mesmo que antes. Não dói mais como doía. Só sinto falta de algumas partes que a vida levou, respondeu Lívia. Para mim, só em ver você aqui já é muito. Sei que nunca vai voltar a ser como era, mas respeito o caminho de cada uma de nós, disse Clarice, baixando o tom da voz. Benício apareceu correndo, suado, abraçou as duas. Tia Lívia, hoje foi meu melhor aniversário.
Lívia abraçou o menino com força. Você é muito especial, Benício. Quando a noite caiu, Teodoro caminhou pela praia com o filho nos ombros. Pararam para olhar o mar. O menino jogou areia para o alto e riu. Teodoro sentiu uma paz diferente. Filho, aconteça o que acontecer, quero que você saiba que pode contar comigo. Para tudo. Benício concordou, com aquela sinceridade de criança. Ao voltar para casa, Teodoro ficou na porta, olhando Benício dormir. Pensou em todos os erros, nos amores partidos, mas sorriu ao perceber que, no fim, só uma coisa importa: começar de novo. Mesmo que não merecesse, ele queria honrar a nova chance que a vida ofereceu. E naquele silêncio, a história deles encontrou paz. Não um fim triste, mas o começo corajoso de uma segunda chance. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!